Oi gente, eu sou o Dr. Juan Serra e eu tô aqui para conversar com vocês sobre um assunto muito interessante que foi muito pedido lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, @Juan Serra, lá a gente discute sobre vários assuntos sobre a nutrologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante, sobre esse assunto que eu tenho um apreço muito grande, que é o jejum intermitente. Vou dar aqui algumas dicas para você que está iniciando esse processo, já pesquisou alguma coisa, já ouviu falar, já lhe recomendaram fazer esse tipo de protocolo. Então eu vou dar algumas dicas para você que quer iniciar e não sabe por onde, para você começar de uma forma bem inteligente, tirando aí o máximo dos benefícios que esse método pode te trazer. Eu vou listar aqui para vocês 5 benefícios sobre o jejum intermitente que eu, inclusive, utilizo muito e que você pode estar usando no teu processo de emagrecimento. E a gente vai conversar bem abertamente sobre esse assunto para que você entenda da forma mais tranquila possível. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o que é o jejum intermitente, sobre quais são as diferenças entre jejuns intermitentes, jejum prolongado, o que é, o que não é jejum intermitente. Então, para começo de conversa, a gente só pode falar em jejum intermitente depois de 24 horas que seu corpo começa a utilizar como fonte de energia os ácidos graxos. Então, todas aquelas janelas sobre jejum intermitente antes de 24 horas, elas não são consideradas propriamente ditas de uma forma acadêmica, tá? Como jejum intermitente, porque é bom diferenciar isso. Antes de 24 horas, o seu corpo ele ainda tem um estoque de glicogênio que vai variar aí de acordo com o seu percentual de gordura, de acordo com a sua alimentação já pregressa, tá bom? Então, uma pessoa que tem um estoque de glicogênio menor é aquela pessoa que já é atleta, que já faz exercício físico, que já tem um percentual de gordura um pouco menor, enquanto que uma pessoa que consome alimentos ricos em carboidratos, alimentos que são ultraprocessados, massas, doces, eles possuem um estoque de glicogênio maior. E onde é que está, doutor, esse estoque de glicogênio? Nos músculos e também no fígado. A maior parte do nosso estoque de glicogênio, ele não se encontra no tecido adiposo, ele se encontra dentro do fígado. E é nele que a gente vai se basear para a gente começar a listar esses processos que eu falei de como você vai iniciar o seu jejum intermitente. Então, você aí que nunca fez dieta, você que nunca se alimentou bem, você que quer emagrecer, está começando agora esse processo, não caia na besteira de fazer um jejum prolongado, um jejum maior do que 72 horas. Conceitualmente, o jejum intermitente é entre 24 e 72 horas. Então, não caia na besteira de partir direto para um jejum prolongado. Também, eu não aconselho que você inicie pelo jejum intermitente, ficar um dia inteiro sem se alimentar. Por quê? Você tem um estoque de glicogênio que ele vai demorar aos poucos para se adaptar a esse processo de cetose. A gente diz que o paciente está cetoadaptado quando ele começa a otimizar a utilização desses estoques para que ele não sinta mal. Então, muitas das vezes o paciente começa o jejum intermitente e diz: meu Deus, doutor, não consigo porque é muito difícil, porque eu me sinto mal, fico com dor de cabeça, fico mal-humorado, então eu desisto logo. É por conta disso, porque você não tem essa adaptação a essa mudança metabólica, tá? A gente chama de metabolic switch, que é trocar a forma de utilização, seu combustível da glicose para o ácido graxo. Com essa troca metabólica, ela leva tempo para o seu corpo se adaptar. E se você faz isso de uma forma muito brusca, você vai começar a ter alguns efeitos colaterais que eles são inerentes dessa troca, certo? Tem como, doutor, a gente minimizar isso? Tem como. Principalmente se hidratando. E uma dica que eu dou bastante utilizada, é uma dica que eu vou aqui dar para vocês, então anote direitinho, é colocar 1 colher de sal integral. Sal integral é sal rosa, sal do Himalaia, sal de Mossoró, dentro de 2 litros de água e beber 200 ml por dia quando você começar a fazer esse processo. Por quê? Quando você troca a alimentação rica em carboidrato, rica em alimentos processados, para uma alimentação cetogênica, que é composta por proteína e gordura basicamente, com pouco carboidrato, você começa a perder líquido, você começa a tirar a retenção do seu corpo. Isso é um processo natural. Quando você começa a alimentar com menos carboidrato, o seu corpo ele começa a expulsar água, e junto dessa água ele começa a eliminar alguns eletrólitos que são importantes, principalmente o sódio. Então você tem que fazer uma reposição hídrica necessária, uma reposição mineral também importante, para que você não tenha esses efeitos colaterais, principalmente o quê? Dor de cabeça, mau humor, insônia. Então tem muitos pacientes que chegam: doutor, não consegui fazer o jejum intermitente porque eu comecei a me sentir mal, eu comecei a me sentir indisposto. Muito
provavelmente por conta disso, porque você está desidratado e porque você começou a ter essas alterações hidroeletrolíticas que são reversíveis e que você pode minimizar esse processo de transição fazendo essa dica que eu falei da água com sal, tá bom? Não tem problema nenhum, certo? Não vai aumentar a sua pressão, pelo contrário, se você começa a adotar uma prática de exercício, de alimentação mais correta, a tendência é que você evite essas doenças cardiovasculares, tá bom? Então, sem neura. Outra dica importante que eu dou para quem tá começando o jejum intermitente, para quem nunca fez e que vai começar agora, tenha cuidado na escolha da sua janela metabólica logo de cara. A gente chama de janela não alimentada, aqueles processos entre 16, 12, 18, tem vários tipos, mas até 24 horas, como eu falei, conceitualmente não é jejum intermitente, mas tenha cuidado nessa sua escolha. Por quê? Às vezes você é aquele paciente que tá, aquela pessoa que é adaptada a tomar um café da manhã reforçado e vai pro seu dia a dia, e aí você aparentemente precisa desse estoque alimentado para começar o seu dia. Não tem problema. Então, se você é daquela pessoa que não pode sair de casa sem comer, faça isso e pule o jantar. Pule o jantar para você ficar 12 ou 16 horas assim de início sem se alimentar. Com isso, você vai ter menos indisposição para fazer suas tarefas diárias. Mas tem outros pacientes que chegam, não, doutor, eu consigo ir sair de casa sem tomar café, vou começar a sentir fome só meio-dia. Então, pule o café da manhã. Essa escolha de você, do paciente, porque é ele que sabe como é que ele vai se comportar ao longo do dia. E metabolicamente não tem tanta diferença assim você fazer o jejum maior durante o período noturno ou durante o período matutino. Não existe nenhuma diferença conceitual. É mais correlacionado ao tempo. Eu, Juan, prefiro muitas das vezes ficar sem tomar café da manhã, porque eu acordo já com uma disposição legal, vou começar a sentir fome só meio-dia, mas tem pessoas que não conseguem. Então isso é muito individualizado, isso é muito de cada um. Outra dica importante também que eu dou, e que isso vai variar também de acordo com cada profissional, é que você mude sua alimentação para uma alimentação low carb, para uma alimentação baixa em carboidrato. Existem alguns adeptos do jejum intermitente que eles simplesmente param de se alimentar em determinadas refeições. Então pulam o café da manhã, pulam o jantar e não mudam basicamente a essência da sua alimentação. Isso vai fazer diferença? Vai. Como? Se você faz somente essas adaptações de pular alguma refeição, você vai ter um emagrecimento por conta da diminuição da ingestão calórica. Mas se você muda a sua alimentação, esse processo vai se acelerar ainda mais, porque os benefícios do jejum intermitente eles estão correlacionados justamente com essa diminuição do carboidrato. Olha o que eu tô falando aqui pra você. Anote isso direitinho na sua cabeça. Eu não tô pedindo pra você excluir o carboidrato da sua dieta. Claro que não sou carbofóbico. Inclusive amo um pãozinho com queijo e ovo. Eu como isso no café da manhã com o maior prazer do mundo. Faz parte da minha dieta, faz parte do meu planejamento alimentar. Eu não gosto nem de falar dieta, porque isso fica uma coisa muito enraizada e não é isso que eu quero para os meus pacientes. Eu quero que ele faça essa transição para uma alimentação melhor de uma forma natural. Eu sempre brinco com os meus pacientes que a melhor hora para mim, quando eu tenho um acompanhamento profissional mais prolongado, é a hora de dar alta. Como assim? Na hora que ele não precisa mais de mim. Doutor, eu já sei tudo que eu preciso saber e eu já mudei minha vida, já mudei vários aspectos, mudei minha correlação com a alimentação, então nosso trabalho está feito. Para mim essa é a melhor hora que tem, que aí eu entendi que o meu trabalho ele foi realmente eficaz. Então mude sua alimentação, não necessariamente um low carb, mas pelo menos que você tenha uma alimentação baseada em alimentos de baixo índice glicêmico, para que você não tenha um pico de insulina, que isso pode te atrapalhar no processo de emagrecimento. A insulina, meu povo, ela é um hormônio altamente anabólico. Ah, doutor, então anabólico, vou ganhar músculo. Não. Anabólico, sim, você aumenta a sua massa muscular, mas você também aumenta o seu estoque de gordura. Porque o anabolismo nada mais é do que guardar para quando você for precisar. Você tem a insulina muito alta, que é justamente aqueles pacientes que utilizam essa alimentação baseada em carboidrato de alto índice glicêmico, que sua insulina está sempre estourada, seu pâncreas está produzindo mais insulina para poder jogar essa glicose para dentro das células para fazer funções metabólicas. Esse paciente ele vai começar a não perder tanta gordura quanto um paciente que faz uma alimentação baseada em baixo índice glicêmico ou até mesmo low carb. Então essa é uma dica importantíssima. Outra dica também que eu dou para quem está começando o jejum intermitente agora: beba muita água mesmo. A gente às vezes se esquece dessa parte da ingestão hídrica e a gente foca muito na questão da alimentação, mas tão importante quanto comer bem é beber bem. Para homens e mulheres existe um cálculozinho que a gente faz, mas basicamente para você não ficar aí
pegando calculadora, para mulher 2,5 litros por dia, para homens 3 litros. Isso é o suficiente. Mais do que isso, pode trazer alguns malefícios a longo prazo. Menos do que isso, você vai estar forçando o seu rim a trabalhar mais. Então a água é essencial no processo de emagrecimento, tá bom? Eu costumo sempre dar a dica de utilizar aplicativos que a gente tem hoje no celular, que eles fazem essa lembrança para você de quanto você já bebeu. Precisa estar calculado, não adianta, doutor, eu bebo muita água, mas você não sabe. Às vezes você está bebendo um dia 3 litros, no outro 500 ml, no outro 2,5 litros, então essa mudança ela vai te trazer problemas também. Faça uma constância, você vai ver a sua retenção hídrica também desaparecer. Outra dica importante, você não precisa fazer jejum intermitente todos os dias. Ah, doutor, hoje eu não estou disposto. Comece sempre da forma mais branda, para que isso te traga um prazer, para que você não faça isso como um sacrifício. Com o tempo eu te prometo que você vai acostumar. Isso vai se tornar parte da sua rotina. E é isso que é o interessante. Não é você fazer por um objetivo específico, porque eu quero ir pra praia, quero ir fazer não sei o quê. Não é isso. Você tem que fazer isso parte da sua rotina. E existem momentos e momentos que você pode e deve fazer jejum intermitente, momentos que você não deve fazer também. Apesar de que eu também falo isso, e vou deixar um vídeo dedicado para quem quer aumento de massa muscular usando jejum intermitente, usando a dieta cetogênica, porque é possível sim. É muito mais difícil, sim, é muito mais difícil. Mas se você é adepto a esse tipo de estilo de vida, dá para fazer um anabolismo, dá para você ganhar massa muscular de uma forma densa, de uma forma seca, usando jejum intermitente. Vai ter um vídeo no canal exclusivo sobre isso, mas para você que está começando agora a fazer essa mudança corporal, para você que está cuidando do seu corpo agora, para você que começou a fazer essa mudança de estilo de vida, eu não te recomendo fazer isso de uma forma exclusiva. Então vamos com calma, viu, meu povo? Então, meu povo, se você gostou desse vídeo, clica aqui para se inscrever no canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Esse foi um assunto muito pedido lá no Instagram pra gente comentar, e eu adoro porque eu sou adepto, eu faço ele constantemente. Eu tenho tido resultados muito bons também no consultório utilizando dessa prática. E se você gostou aqui do conteúdo do canal, compartilhe para seus amigos se inscreverem. Vamos ajudar o canal a crescer mais e mais. Eu quero difundir aqui o máximo de informação que é imprescindível para quem está começando uma mudança de vida, para quem quer emagrecer com saúde de forma definitiva, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.